Eles falam, ó, a disciplina é mais importante do que a motivação. Que a motivação é, entre aspas, é passageira. Mas assim, se você tem um motivo muito importante para realizar algo, eu vejo que você consegue enxergar valor nas suas ações. Nós temos um amigo nosso que escreveu um livro recentemente com a editora Newcastle, Se Enxerga. Ele tem muitas limitações, ele é preso a uma cadeira de roda. Quando você ouve ele, o que ele fala, você fala, cara, isso me motiva. Porque ele, apesar de todas as limitações que ele tem, ele é um cara que ele não desistiu. A motivação, ela se torna um propósito daquele momento. E que faz você sacrificar setores da sua vida por um bem maior. Viva a dor, supere, passe pelo processo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Nós somos pessoas que temos dificuldades, nós temos fases emocionais. Então, se você não vive o processo agora, lá na frente, você vai dar conta disso. Em algum momento, você tem que olhar para a dor e encarar ela. Cara, eu torço muito para que você apanhe muito da vida. Que você tenha muita dificuldade, muitos desafios, muitas noites em claros. Porque muitas vezes essa dor que o ser humano passa é o combustível para ele não aceitar aquela circunstância como definitiva, e através dessa não aceitação, essa pessoa ela se desenvolve. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127,00. Taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera. Vem chegando aqui Podcastle TV. Para nós é uma honra recebê-lo aqui no nosso canal, onde eu, junto com a minha parceira Medina, sempre buscamos trazer um conteúdo que vai te trazer uma reflexão, um aprendizado, a semente da transformação. Então, para nós fazemos tudo isso daqui com muito amor e com muita responsabilidade de levar para você o melhor que nós temos aqui para oferecer. Sabe, aquela semente do bem, uma mensagem que lhe leve esperança para sua vida. E hoje o bate-papo aqui, vocês estão estranhando que eu tô sozinho? Cadê a minha parceira? Cadê a Medina? Está aqui. E aí, Medina? Beautiful girl, linda. Sejam muito bem-vindos no nosso canal. Já curte, comenta e compartilha, porque assim como o Gustavo falou aqui, nós nos preparamos para entregar o melhor para vocês. E eu espero que sirva de aprendizado, de contribuição para a sociedade, o que a gente está fazendo aqui. Top demais, Medina. Medina, vamos trazer hoje um assunto aí que eu acho muito legal, reflexivo. Legal. E aqui é ao vivo, hein? Vou jogar uma palavra aqui e vamos conversar sobre esse tema. Motivação, Medina. Motivação. O que seria motivação, Medina? Motivação. Pensando na palavra assim, jogo rápido, motivo mais ação. Mas muitas Certo. vezes você tem um bom motivo e não tem a coragem para agir. E tem pessoas que gostam sempre de estar na correria, sempre agindo, sempre correndo atrás, buscando crescer na vida. Normalmente essas pessoas, a gente fala que essas pessoas são motivadas. Legal.
Concordo. Escuto, a gente vê muito texto motivacional, postagem na internet, e eu concordo com essas postagens, mas são casadas. Vê se você concorda comigo ou não. Eles falam, ó, a disciplina é mais importante do que a motivação. Que a motivação é, entre aspas, passageira. Mas assim, se você tem um motivo muito importante para realizar algo, eu vejo que você consegue enxergar valor nas suas ações. E enxergando o valor nas suas ações, se sentindo importante, ver que é importante aquilo que você faz você ter uma disciplina melhor, faz você ter um foco, faz você desenvolver habilidades que faça você chegar naquele resultado. E aí? Falei bonito ou não? Sim, mas aí de novo, vamos pensar, motivação. Você sempre faz as coisas motivados? Sempre tá motivadão? Chega aqui motivado para fazer o trabalho acontecer, com gás? Ou a gente volta para aquela história de muitas vezes você é um ator? Quando eu falo de motivação, eu entendi a sua pergunta. Não é aquela motivação de você ser um bobo alegre, sorridente 24 horas por dia. Muitas vezes, pô, um lutador, vamos trazer pro esporte, é um lutador do UFC lá, de MMA. Pô, ele vai disputar uma luta ali com um cinturão. Vale cinturão, vale o título da categoria dele. Ele não entra ali no ringue sorridente, até porque se ele entrar sorridente, o adversário vai engolir ele, né? Postura corporal é o quê? Cara fechada, foco e concentração. Mas mesmo machucado, se ele conquistar a vitória e como consequência o título, ele vai ficar muito feliz. Então, o que eu vejo como motivação? Como um motivo grande, é isso que você falou. Eu acho que a motivação ela se torna um propósito daquele momento. E que faz você sacrificar setores da sua vida por um bem maior. Então você uma vez deu um exemplo aqui. O noivo descobre que a noiva está grávida. E ele está num trabalho no qual ele não é feliz. Reclama do emprego todos os dias para a mulher. Mas, pô, tá gerando um filho no mundo. O fato de estar vindo uma nova vida neste mundo, na teoria, é para ser um motivo que faça essa pessoa ter a vida dela transformada. Motivação, um motivo para agir. Um motivo para agir. Então, você percebe o seguinte, normalmente quando nós vemos vídeos motivacionais, em alguns casos, a pessoa ela tem alguma limitação, mas apesar da limitação, ela consegue superar obstáculos. E quando nós, que não temos a mesma dificuldade que aquela pessoa tem, vamos supor, nós temos um amigo nosso que escreveu um livro recentemente com a editora Newcastle, Se Enxerga. Ele tem muitas limitações, ele é preso a uma cadeira de roda. Quando você ouve ele, o que ele fala, você fala, cara, isso me motiva. Porque ele, apesar de todas as limitações que ele tem, ele é um cara que ele não desistiu. Ele continua lutando pelos objetivos dele. Então, eu que não tenho as limitações que ele tem, vejo ele um motivador, que apesar da dor, ele me motiva. Ele me dá motivos para viver. Então, é aquele verdadeiro tapa, né, que a gente toma. A gente fala, cara, eu tenho tudo, eu posso correr atrás, eu posso ir fazer e eu não faço. E uma pessoa que tem muito menos condições do que eu físicas, de espaço e tudo mais, essa pessoa avança. Então, você vê que muitas vezes, as pessoas, muitas vezes, e na maioria das vezes, o que impede a pessoa de avançar é a mente. É a mente, porque se a sua mente não para, você continua quebrando paradigmas. Você continua sendo um motivador. Apesar da dor, você dá motivos de esperança para as pessoas. Medina, você trouxe aqui uma reflexão muito legal. Olha só, quando eu trouxe esse tema, eu nem ia entrar por essa visão, mas é muito verdadeiro que você... Cara, é importante. A pessoa, esse amigo nosso é o Gelris Freitas. E o livro dele é sensacional, a palestra do Gelris é sensacional. E eu lembro que a primeira vez que eu conheci o Gelris, a primeira vez que eu ouvi na minha vida, eu estava
num dia mais ou menos, meio chateadão, os problemas que todo brasileiro tem. E quando eu vi ele falando e compartilhando a trajetória de vida dele, foi uma virada de chave na minha vida. E é o que você falou, a motivação, ela nasce de um motivo importante. Mas muitas vezes esse motivo é você não se sujeitar àquela dor. É você não se colocar como o vítima, é você não aceitar as circunstâncias das dificuldades que você está passando. Então, uma coisa importante, que para mim a vida foi muito importante, quando você trouxe esse exemplo, me trouxe muito essa reflexão. Meu amigo, cara, eu torço muito para que você apanhe muito da vida, que você tenha muita dificuldade, muitos desafios, muitas noites em claros. Porque muitas vezes essa dor que o ser humano passa é o combustível para ele não aceitar aquela circunstância como definitiva, e através dessa não aceitação, essa pessoa ela se desenvolve. Ela busca autoconhecimento, ela busca superação, ela busca motivos que faz ela evoluir como ser humano. Você já ouviu pessoas falar assim, hoje eu estou sem motivação. Mas será que você não tem mesmo motivos para agir? A gente sempre tem um bom motivo para você fazer algo. Inclusive, é comum você ver pessoas que, quando a gente está trabalhando, eu vou falar sobre um assunto delicado, mas pessoas que estão com depressão ou no estágio de pensamentos suicidas, essas pessoas, elas tendem a buscar um motivo que as prendam na vida. Seja um amor, né, o meu amor, a minha família, um pai, uma mãe, um laço familiar, para que essa pessoa não rompa com a realidade e ela não se sucumba à dor. Então, um suicida, normalmente a gente tenta associar ele a um elo na vida que ajude ele a se manter aqui. Né? Algo que ele fala, eu não posso romper isso. Ele se apega a um motivo para viver. Porque o suicida, ele não abre mão da vida. Viver é muito bom. Mas de que forma você vive? Você vive ou você sobrevive? Então, as pessoas, elas não querem abrir mão da vida. Elas querem abrir mão da dor. Então, para você tratar uma pessoa que está num estado desse, que está com pensamentos assim, você tem que mostrar para ela o quão bom é a vida dela. Você tem que motivar essa pessoa. Você tem que mostrar a ela motivos para viver. A vida não é feita só de dores. E existem, sim, obstáculos, dificuldades. Você falou aqui, até brincando com o espectador, para que ele tenha dificuldades, para que ele passe por momentos difíceis. Mas cada pessoa lida com a dor de uma forma. Quando eu olho para o Jarvis, eu falo, eu não seria capaz de viver dessa forma. Como que seria a minha vida? Eu não conseguiria. Mas eu tenho uma visão da dor diferente dele. Entende? Quando você conversa com ele, você vê que aquilo para ele vive um propósito. Se você conversar com ele, você vai entender que a vida dele tem um propósito. Ele alcançou outras vidas. Ele fez coisas que poucas pessoas vão fazer para o outro. Para mim, assim, olhar para o Jarvis é realmente um reflexo do que é o verdadeiro amor ao próximo. Porque ele fez coisas por pessoas que nem sabem que ele existe. Entende? Mas são impactadas pelas ações que ele fez. Então, muitas vezes a gente lida com a dor, a gente olha para algo e fala assim, eu não conseguiria. Mas a verdade é que se você estivesse naquele processo, talvez você se sairia muito bem. Então, encontre motivos para agir. Encontre motivos para agir. Você não precisa ser uma pessoa o tempo todo feliz, sorridente, alegre, porque ninguém é assim. Ninguém é assim. Mas é possível superar a dor, porque é passageiro. Tudo vai passar. Né? Hoje você está vivendo uma grande alegria, aproveite. Mas se você estiver vivendo luto, viva o luto. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, seja forte. Não, seja você. Viva a dor, supere, passe pelo processo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Nós somos pessoas que temos dificuldades, nós temos fases emocionais. Então, se você não vive o processo agora, lá na frente, você vai dar conta disso.
Em algum momento você tem que olhar para a dor e encarar ela, né? Mesmo sem ter ali um motivo naquele momento, para você vencer, para você agir, você tá paralisado. O medo paralisa as pessoas. Então você está paralisado, você está numa situação que você não consegue ver saída. Mas você tem que buscar um motivo para você avançar, porque isso vai passar. Tão certo como a luz do dia chega pelo amanhã. Isso aí, Medina. Exatamente. Eu acredito que é você, de fato, todo ser humano na vida vai passar por dores, né? Muitas vezes a vida não vai ser injusta, muitas vezes, se você olhar para o vizinho, a grama dele é mais verde, às vezes ele tem uma condição melhor para performar naquilo que você busca, seja de vida pessoal, profissional. Mas, por exemplo, usando até esse reflexo do Jelris mesmo, que é um cara que inspira muita gente, inclusive a nós, de uma vida que aos olhos do mundo era para ser uma vida limitada, ele construiu uma vida extraordinária. Então, quando eu falo da dor, não é que eu desejo que você tenha dores, mas a dor, ela forja o caráter, né? Então, eu vi que, assim, os maiores aprendizados que eu tive na minha vida, os aprendizados que, tatuaram meu coração e que se tornaram permanentes, que se tornaram até crenças de princípios e valores que hoje eu carrego, nasceram de uma dor. E muitas vezes eu olhava para trás, principalmente quando eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, com 40 anos de idade, estou ainda no meu desenvolvimento, não cheguei no auge da minha vida, mas muitas vezes eu vi que eu já fiquei preso a dores, no qual eu me tornei refém delas depois. Tive várias atitudes sabotadoras na minha vida, onde o maior prejudicado, o maior sabotador era eu mesmo, comigo mesmo, usando como escudo alguma dor, alguma frustração que eu tinha passado. E quando a gente entende que algumas dores são inevitáveis, mas você estando firme, né, com seus princípios, com seus valores, você ter na tua vida ou pessoas ao seu redor sentimentos de família, de honra, de lealdade, de passar por esses momentos respeitando cada etapa, essas dores, elas vão forjando o seu caráter, vão forjando as suas decisões. Então, e aí vão te dando, eu acredito que, objetivos mais sólidos. Você não fica tão dependente da motivação sorridente. Você não fica dependente de receber uma mensagem de bom dia para agir, de alguma pessoa que é importante para você. Que você tem aquele motivo enraizado, você sabe muito bem o propósito, você sabe muito bem o que você busca, você sabe o valor da sua vida e o porquê de você estar passando por cada etapa. E por incrível que pareça, você começa até a agradecer a Deus, e eu falo incrível que pareça porque eu não tinha essa maturidade, por cada situação negativa que você está passando. Hoje eu sou um cara que eu agradeço a Deus pelas rasteiras que eu tomo, pelas ingratidão que eu recebo, pelas porradas que eu acho que são injustas. Graças a Deus é cada vez menos, mas a gente não estamos blindados para que isso ocorra. Mas aí você consegue enxergar se você para de se preocupar com o mundo, com as situações externas, com opiniões de pessoas ou com dificuldades externas, e você começa a se ocupar naquilo que é realmente importante para você. Para mim, motivação é isso, sabe? É você ter esse propósito. Por exemplo, nós estamos aqui no podcast, nós já gravamos quase 100 episódios. E é óbvio, nós não estamos aqui, infelizmente, a nossa intenção é agradar a todos, mas nós não vamos conseguir agradar a todos. Vai ter pessoas ali que vão criticar ou vão achar ruim a mensagem que a gente leva, mas em contrapartida tem muitas pessoas que são bastante impactadas. Eu já recebi dezenas, talvez centenas de feedback do nosso trabalho aqui.
E é por essas pessoas que a gente continua, sabe? Porque sabe que a mensagem chega. Sabe, Gu, assim, de novo, motivação. O que é motivação para mim? É eu encontrar um motivo para eu agir. Então, mesmo num cenário de dor, de dificuldade, você tem que encontrar algo que te faça querer estar ali, passando naquela dificuldade. Recentemente, a minha mãe teve um infarto, foi necessário ela ficar no hospital. E mesmo assim, eu me encorajava todos os dias pela manhã para eu estar do lado dela. E eu estar ali sendo um personagem, uma atriz, encenando uma cena alegre com ela, brincando com ela, dando encorajamento para ela, motivação, porque ela estava numa situação muito ruim. Num cenário de morte, com pessoas perto dela ali, que estava no mesmo quarto, e às vezes vinha a óbito, no dia seguinte já não estava mais, pessoas com doenças graves. Então, assim, quando você entra num cenário desse, onde você lida com a morte, quando você tá de fora, que era o meu caso, porque minha mãe estava dentro do problema. Ela estava ali dentro, ela não tinha como sair de lá. Então, eu me encorajava, porque o meu motivo para agir era minha mãe. Que eu precisava deixar minha mãe bem. Mesmo num cenário Mas eu não estava horrível. motivada. Você entende que eu tinha que criar a minha motivação? Eu não estava ali por disciplina, porque, não, mas eu tinha que encorajar a minha mãe. Eu tinha que mostrar para minha mãe que ela ia sair daquela situação. E aí, buscando um pouco mais a fé, né? O maior encorajador é o Espírito Santo, porque ele vai te impulsionar e virar sobre você a paz que excede todo o entendimento, porque ele é o maior encorajador. No meio das suas lutas, você nunca está sozinho. Ele é o nosso consolador. Então, eu busquei auxílio na minha espiritualidade. Então, se você está sem motivação, sem um motivo para agir, peça ao Espírito Santo, que é o maior encorajador. Ele pode trazer para você bom ânimo. Né? Ele pode revigorar as suas forças para você lidar com uma adversidade. Isso vai passar. Isso vai passar. Então, quantas pessoas você não conhece que passam as maiores... Aqui mesmo no podcast, a gente já entrevistou várias pessoas e todas as pessoas que você vê que tem uma mentalidade legal, que você vê que a pessoa realmente está bem, ela teve que passar por muitas dificuldades, muitas dores, muitas lutas e foi forjando o caráter dela, ela foi entendendo. E no fim de tudo isso, o que realmente importa são as pessoas. Ainda que um elogio pela manhã não vá te motivar, não vá, porque a palavra de Deus diz o seguinte: o fogo prova o ouro e a prata, mas são os elogios que provam o coração do homem. Então, quando você sabe lidar com as críticas, é muito bom, mas você aprender a lidar com os elogios, porque muitas vezes o laço está no elogio. A pessoa se engrandece, ela fica soberba, ela passa dos limites. Então, você entender que você não é nem as críticas, nem os elogios exacerbados. Porque nós, sim, uma palavra pode encorajar, pode motivar, principalmente se você estiver num cenário difícil, assim como era o cenário da minha mãe. Quantas vezes eu não cheguei lá, eu via minha mãe com aquela carinha de choro, eu começava a brincar com ela, encorajar ela até na palavra de Deus, que era o nosso combustível naquele momento, e o ambiente mudava, e o rosto da minha mãe mudava. Então, é importante que você tenha, trabalhe a sua espiritualidade, porque ajuda muito nos momentos mais difíceis da nossa vida. Você ter raízes, você trabalhar a sua identidade, você ter, como você falou aqui, um propósito intrínseco em você, que apesar das dificuldades, porque todos nós passamos dificuldades, a pessoa que você mais admira hoje, essa pessoa passa dificuldades. Apesar de tudo isso, ela não para, ela avança. E aí você olha e você fala, nossa, como que aquela pessoa motivada, como aquela pessoa é feliz. Nossa, eu quero isso pra mim. Você vira um influencer, você vira um influenciador de pessoas. Nós temos o poder de influenciar pessoas. Você tem o poder de encorajar, você tem o poder de, com a sua palavra, elevar alguém ou diminuir essa pessoa. Seja um encorajador de pessoas, seja alguém que impulsiona o outro. E eu vejo dessa forma, falta pessoas que impulsionem as outras. Hoje nós vivemos numa sociedade onde tudo é muito comparativo, as pessoas se comparam em tudo. Então seja um encorajador, seja um motivador.
Que isso, hein? Aí sim. É sobre isso mesmo, né? Acho que num mundo de competição, um mundo que muitas vezes existem cenários adversos, situações injustas, situação de dores, algumas que somos nós mesmos que criamos, outras são circunstâncias da vida, né? Que nós não esperamos e nunca teremos controle, né? Nenhum ser humano do mundo tem um controle de quando uma fatalidade pode acontecer, uma doença pode chegar. Mas eu acredito que é sobre isso. Quando você tem os princípios e valores corretos, quando você acredita de fato em Deus, você é um pecador, mas você acredita num Deus, você acredita em Jesus Cristo, nos princípios e valores que Ele trouxe aqui para a Terra, para nos ensinar, você faz até essas coisas com o coração que você não gostaria de fazer, mas por honra, por lealdade. Quero estar no hospital. Ninguém quer estar no hospital, num ambiente onde tem pessoas morrendo, né? Mas você faz questão de estar ali, porque é uma pessoa que já fez muito por você e é uma forma de você retribuir. Mas não é retribuir nenhuma dívida, é retribuir o amor verdadeiro, o amor puro. Então eu acho que quando você tem gratidão no coração, quando você entende, né, a importância que pessoas precisam de pessoas e pessoas do bem transformam o mundo, você deixa o umbigo de lado, né, essas atitudes de pensar só na gente, só no que nos motiva e sacrifica pelo outro, mas com amor, né? É igual eu escutei esses dias aí um podcast, eram dois homens, dois atores conversando, né? De 40 e poucos anos, e aí um tem filho, o outro não. E aí o que não tem filho tava reclamando lá, pô, ter filho deve ser chato pra caramba, porque você tem que trabalhar para criar uma pessoa que depende de você. Você tem dívidas, boletos que você sozinho não teria, você fica privado de viajar, de fazer quando é criancinha e tudo mais. O cara começou a apontar vários defeitos. E o outro respondeu com uma frase que eu achei sensacional. Cara, você se tornar pai, você se tornar mãe, é você deixar o teu eu de lado, porque você ama muito um outro ser, que é a responsabilidade toda sua de fazer isso. Então, todas essas coisas que você está falando, todas essas adversidades que se tornar pai ou se tornar mãe o outro estava colocando como obstáculo, você faz tudo isso com amor, cara. Você sente prazer em cada coisa dessa, entendeu? Você sente prazer em estar numa sexta-feira à noite, de vez de você estar indo pra balada, você tá ali com o teu filho pequeno assistindo um desenho, participando da formação daquela pessoa, sabe? Então, eu acho que motivação é muito sobre isso. Eu acho que a motivação, ela nasce... a motivação certa, né? Ela nasce, junto com ela, nascem muitos sentimentos bons. Que é isso, é o amor, a gratidão. E a motivação errada, nasce muitos sentimentos ruins. A ganância, a inveja, né? Aquilo que a gente sempre falou muitas vezes. As pessoas vão te admirar ou te odiar, às vezes, pelo mesmo motivo, entendeu? E às vezes a pessoa ela te odeia e você nunca fez nada para ela, contra ela. Mas ela tem inveja de você, ela tem sentimentos ruins, que ela tem feridas no coração dela, mas ela quer externar em alguma pessoa. Então, e aí ela fica motivada a agir pelo mal, né? Então, inclusive, a Bíblia condena isso. Os pés que se apressam para fazer o mal. Há pessoas que se apressam a sentar numa mesa para escarnecer, para falar dos outros. A pauta é sempre o outro. Mas a verdade é que as pessoas, todas as pessoas, elas podem ter uma mudança de rota e de comportamento a partir de bons conselhos. Na multidão de conselhos você encontra a sabedoria. Então, cerque-se de pessoas boas, para que você não tenha que se importar com o que a outra pessoa está pensando. Porque é o seguinte, Gu, eu vou medir você a partir da minha régua.
Eu vou desconfiar de você se eu sou uma pessoa pilantra. Eu vou colocar características em você que muitas vezes eu tenho. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala do outro. Mas os comportamentos podem ser mudados a partir da mudança de mentalidade, das buscas que você tem. Quando você fala aqui de família, pensa no seguinte, eu não sei qual era o podcast que você assistiu que tinha esses 2 atores, mas o que esse ator que está sozinho, que não tem filhos, ele está construindo para a velhice dele? Porque há coisas, e a gente falava sobre isso em casa, do que você constrói para a tua velhice. Filhos são heranças do Senhor. Então, eu acho que uma mãe, eu acho que não existe amor maior do que o amor de uma mãe para um filho. O filho ama a mãe, mas a mãe ama o filho. E de uma forma diferente o amor de uma mãe. Então, o que você está construindo? A melhor coisa que tem na vida é você poder compartilhar momentos com a sua família. Eu não abro mão de estar com os meus pais, eu não abro mão de estar com meu filho, com os meus sobrinhos, com a minha família. Por quê? Porque para mim é importante. Ali eu encontro alegria verdadeira, alegria de pessoas que estão ligadas não só pelo laço sanguíneo, mas porque são a minha família. Então eu sei que lá na frente vai ter frutos disso. Né? Eu tenho com quem compartilhar. Imagina você estar numa viagem incrível, vamos supor na Disney, que é o sonho de muitos brasileiros, e você não tem um filho para compartilhar. Você já viu os olhinhos de uma criança quando ela conquista algo? Gente, aquilo ali, para um pai ou para uma mãe, não tem preço que pague isso. Né? Sim. Não tem nada que pague você poder fazer algo por alguém, sem nada em troca. Você faz pelo seu filho sem esperar nada em troca. Então, o que você está construindo para o teu futuro? Um homem que não tem família, eu acho difícil. É um menino. O homem não é bom que o homem ande só. Por isso o Senhor criou a mulher. Não é bom que esteja só. Então, a família é o princípio da sociedade. Pessoas com pensamentos como esse, que filhos vão atrapalhar a vida, quando a palavra de Deus diz filhos são heranças do Senhor, torna uma sociedade como a nossa, doentia, que não valoriza a família, sabe? Mas quem tem família, cara, o lugar onde você vai mais ser feliz é no teu casamento, é com o teu filho, é na mesa do jantar, é compartilhando as delícias dessa terra, não é verdade? Você chegar, eu falo isso, às vezes, quando você busca o Davi, eu faço questão de fazer o almoço e ele chegar e o cheiro do alho e da cebola tá em casa. Porque isso é o lar, é a casa, é para onde ele volta. Então, as pessoas elas têm que aprender a construir, de novo, essa estrutura de sociedade, onde a família é valorizada. Sim, a motivação correta, né? Exato. E esse podcast eram de 2 atores lá do Porta dos Fundos. É que eu esqueci o nome deles, mas são 2 rostos bem conhecidos no YouTube, no Instagram. Com certeza eu vi vários cortes. E gostei muito desse bate-papo, Medina. E para finalizar, né? Então a motivação é um motivo evidente, né? Um princípio para a pessoa agir. E eu vi que no mundo existem essas duas, né? Principalmente aqui pelas entrevistas que nós já fizemos, pela galera que eu conheci também, no business, no mundo das palestras, dos livros. Eu vejo que pessoas do bem, pessoas de honra, pessoas que têm o princípio da lealdade, que têm o princípio de Deus, o princípio da família, eles são pessoas que têm gratidão. E aí, através da gratidão, do amor, eles têm motivação, eles entendem o valor de viver, né? E de deixar algo a mais nesse mundo, que não seja coisas materiais, que, né? Agora eu vi que pessoas frustradas, pessoas que têm traumas, pessoas que são ruins, que no mundo tem muita gente ruim, elas são pessoas que usam a motivação de uma forma errada. Que elas até conseguem ter resultados, porque são disciplinados, conseguem chegar lá. Muitas vezes sempre mirando em coisas materiais, mas constroem uma vida sem valor, assim, uma vida que não tem honra ali, né? É uma coisa que, a importância da família. Eu amo muito Davi, eu morreria pelo Davi. Como eu não vou cuidar de você, que eu sei que... A única pessoa que talvez pode amar ele mais do que eu amo é você. Entende? Então, assim, isso é uma base.
Casamento às vezes tem as lutas, né, que a gente passa. As lutas de ambas as partes. Não, mas tem essa base. Eu acho que a motivação da vida é isso, né? E eu quero finalizar aqui com uma pergunta, Medina. Aí você finaliza aqui esse episódio. Sejam motivados, galera. Busque valor na sua vida. Mas hoje, Rafaela Medina. Você ainda vai viver mais 382 anos. Mas hoje, qual que é a marca, assim, que você gosta... Não que é a marca que você quer deixar. Você tem muita coisa para viver, errar e aprender. Mas qual que é a marca que... Qual que é o sentimento quando alguém pensa em você, Medina? Qual que é a mensagem, missão, sentimento? O que você quer transbordar? Primeiramente, qual é a motivação de eu estar aqui no podcast? O motivo para eu agir são as pessoas aí do outro lado. Compartilhar uma mensagem, deixar algo para o futuro, que eu sei que está na internet, vai eternizar. Então, acho que isso é algo que é válido para os dias de hoje, você deixar algo para mim. Acho que essas mensagens, para mim, é um motivo para eu agir. Agora, deixar um registro de alegria na vida das pessoas que são mais próximas a mim. Eu acho que a alegria vem do Senhor, né? A verdadeira alegria vem do Senhor. Então, que as pessoas vejam em mim alguém que serve a Deus, alguém que é temente ao Senhor. Olha, ali vai uma serva de Deus. Se você sentar, conversar com ela, ela vai ter uma palavra de alegria para a tua vida, ela vai te ouvir, ela vai te encorajar. Eu quero que as pessoas me vejam dessa forma. Para isso, estou construindo o meu futuro, deixando aqui mensagens positivas, trabalhando na igreja local, ministerial, de uma forma genuína, com o meu coração lá, para ofertar de fato tudo aquilo que Deus colocou na minha vida, com os meus dons e os meus talentos. Inclusive, eu postei no Stories ontem, que às vezes a gente quer muito uma coisa, e aí quando você tem, já não importa mais. Por quê? Sim. Porque eu havia sido preenchida por Jesus. Então as lacunas de medo que eu tinha, hoje são preenchidas com Jesus, porque nós precisamos nos encontrar. Você quer pertencer a algo, você quer fazer parte de algo. Todas as pessoas querem pertencer. E eu me encontrei nesse caminho da espiritualidade. Com pessoas, tive muitas dificuldades na empresa que me fizeram crescer como líder, como pessoa. Então, hoje, a minha marca que eu quero deixar para as pessoas é uma marca de alegria, de alguém que você sempre pode contar, que vai mudar o ambiente, né? Eu gosto disso, eu gosto de chegar e trazer a resenha, e brincar, e compartilhar. E isso seja com o menor ao maior, sabe? Eu acho que a gente tem que tratar todas as pessoas da mesma forma. Então, o meu motivo para agir hoje são pessoas, é o outro, é fazer para o outro. Deus tem cuidado de tudo. Que isso, hein? Galera, se você gostou desse episódio... Peraí, mas e você, Gustavo? Qual é a marca que você quer deixar no mundo? Pô, Medina, uma vez eu ouvi uma frase, não sei se foi exatamente desse jeito que ele falou, mas do Cortella, né? Que pessoas rasas deixam herança. Pessoas positivas deixam legado, constroem legado. Então, o que é você deixar legado? É você ser eterno no coração de alguém quando você não estiver mais neste mundo, né? Neste plano. É você deixar frutos. Então, eu gostaria de deixar sentimentos positivos, né? Que fala, pô, quem teve a oportunidade de me conhecer... que com todas as imperfeições que eu cometo, do meu nascimento até provavelmente o meu último dia, mas que eu tenha deixado um sentimento, né, de honra, de lealdade, de caráter, e eu quero viver uma vida que vale a pena viver. Eu vejo que todo mundo vai morrer um dia, mas não são todas as pessoas que vivem. Muitas pessoas estão passando seus dias aqui na Terra reclamando, murmurando, puxando o tapete, não construindo coisas boas. E não, eu quero construir algo bom. Eu quero que quando eu chegue no dia final, pô, frase de Paulo, combati o bom combate, sabe? Com Sim. todos os recursos que eu tinha em mãos. Eu deixei algo
produtivo nesse mundo, para as próximas gerações. E eu não estou falando de coisa material, tá? Então eu estou falando de legado. Sim. Frase do Cortella: a vida é curta demais, não apequene ela ainda mais. Não deixe para o outro, mas deixe no outro, porque aquilo que você deixa, que você faz é o legado, é o verdadeiro legado. A herança é o que você deixa para o outro, mas o legado é o que você deixa no outro. Curte, comenta e compartilha. Que isso, hein? Coraçãozinho aqui, hein, ó. Ó. Que isso, hein, Samuca? Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e, como consequência, seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!